Olhando um pouco, e obviamente dentro daquilo que você puder compartilhar com a gente, e vindo nesse sentido, né, de mudança, olhando para a estratégia da Web Motors, o que foi preciso, obviamente dentro daquilo que você puder compartilhar com a gente, tá, Eduardo? O que foi preciso mudar dentro da estratégia da Web Motors para encarar essa nova, esse cenário atual que a crise trouxe de, poxa, precisamos mudar isso dentro do nosso escopo estratégico? Tá. Eu acho assim que teve, principalmente eu diria que a palavra se chama intensificar. A gente teve que intensificar muita coisa, principalmente a questão de entendimento do cliente, né? Isso era uma coisa que era uma busca constante que a gente sempre teve, mas no momento desse, saber o que estava acontecendo com o cliente, como é que ele estava se comportando, como é que ele estava se sentindo, foi fundamental para a gente poder traçar a nossa estratégia. A gente tem o lançamento do produto, né? Quando a gente vai fazer lançamento de qualquer produto, a gente tem um processo, né? Você tem uma dinâmica para que faça isso. Você pode fazer focus group, você faz pesquisa com o cliente, você faz várias formas. Mas a gente teve que ter agora, talvez um ingrediente, um componente que não estava, que era justamente um componente de uma pandemia, que está ligado a medo. Uma coisa é você ver necessidades do cliente muito no âmbito de necessidade de negócios, de segmentos e assim por diante. Você tinha um componente muito mais forte nesse momento, que era algo até subjetivo e muito difícil de você identificar. Como é que as pessoas estavam e quais eram as dores naquele momento, as dores principais no momento de extrema necessidade, de extrema urgência, que foi a pandemia. E a gente estava, quando a gente olhou no primeiro momento aqui, para te dar um exemplo prático, a gente viu uma queda muito grande, né, do número de envio de propostas. A audiência dentro da Web Motors, ela ficou com uma queda muito pequena, 10, 15%, mas o envio de propostas teve uma queda significativa. Então, as pessoas estavam lá, mas elas não estavam mais enviando propostas, por vários motivos, né? Claro. Então, o trabalho investigativo que a gente teve que fazer, ele foi muito diferente, para a gente poder identificar de que forma a gente podia ajudar. É uma missão da empresa aqui, eu conectar os compradores, né, o consumidor, as melhores ofertas que ele pode ter de carros e motos, né? Essa é uma missão nossa. Então, a gente olhava para essa missão e falava, eu não estou conseguindo fazer essa conexão e eu não estou atingindo a minha missão. Então, o trabalho investigativo ele foi muito mais forte e muito mais profundo de você descobrir o que estava acontecendo. E quando a gente viu na pesquisa, mostrou lá que o principal não era nem a questão, obviamente, tinha um componente de medo econômico, de perder emprego, de dívidas, mas é óbvio que estava mais presente era a questão da pandemia, medo de se contaminar, medo de sair de casa. E a gente, nesse momento, pensou, eu tenho que virar todo o foco da empresa para justamente conseguir, de uma forma muito rápida e num curto espaço de tempo, lançar alguma solução que pudesse atender, né, e pudesse resolver isso. Então, mudou completamente a dinâmica, onde a gente olhou por um produto que a gente tinha que resolver de algo de segurança. Não é um atributo de você querer ter isso, comprar ou comportar. Era questão de segurança e medo de se contaminar. E uma das coisas que saiu e a gente criou, a gente foi pioneiro aqui dentro da Web Motors, foi o Car Delivery, né? Que era um pouco da nossa proposta. A gente tem pessoas que estão em casa, estão com medo de se contaminar. Tem delivery. As pessoas passaram, por que não carro, né? Carro é diferente, a gente tem que arrumar um jeito de fazer que o carro chegue na casa do cliente. Então, a gente criou esse Car Delivery, essa categoria. Foi uma coisa que eu olhei a nível mundial. Eu participei muito de marketplaces, de reuniões de marketplace live de outros lugares do mundo, até porque o nosso sócio aqui é australiano e a gente fez esse contato. E a gente viu que só nós e mais um nos Estados Unidos que fomos pioneiros em lançar a questão do Car Delivery, né? De você poder ter um processo desde higienização, desde segurança de que a pessoa que vai entregar o carro na sua casa, ele vai com máscara, com o carro limpo e todo o processo ser de forma digital. Você construir essa esteira toda para a gente poder entregar o carro para o cliente. Então, a gente fez isso, criou essa categoria Car Delivery, que é algo que dificilmente a gente talvez pensaria que poderia ter com um carro, né? É um carro bem diferente, né? Um carro, uma moto, né? Um carro, uma moto é completamente diferente. Então, a gente criou isso e também a questão da videochamada, né? Que é algo que também desse processo investigativo a gente falou, poxa, mas além disso, nesse processo digital, não basta a gente ter o WhatsApp só, a gente tem que criar uma forma que a gente possa trazer mais realidade desse bem que é tão especial para o brasileiro, né? A questão de comprar um carro é compra de um bem, né? Culturalmente. Exato. Então a gente trouxe essa videochamada para poder dar essa ferramenta de a pessoa que está aí na sua casa poder até o lojista mostrar o carro num nível de detalhe
que ela ficasse confortável de fazer a aquisição desse bem, que ela olhou realmente todos os detalhes. Então, isso foi uma mudança absolutamente significativa e são produtos que eu acho que vão vir para ficar. Essas soluções, muito delas, elas vão vir para ficar, porque a gente falou do car delivery como algo para resolver uma dor momentânea no momento da pandemia, mas e por que não falar agora de car delivery como conveniência, né? Porque é um serviço de conveniência. Às vezes a pessoa não quer passar por todo o processo. Prefiro que vá fazer o test drive em casa. Não quero ficar me deslocando até algum... Levo o carro e eu faço o test drive. Então tem muita coisa que a gente tirou desse processo, mas sem dúvida foi muito, vamos dizer assim, que profundo, né? Todo o trabalho investigativo que você teve que fazer e muita sensibilidade também na hora de você fazer isso e conseguir conjugar no momento onde as pessoas estavam com atenção voltada para várias coisas, né? E principalmente o momento de você olhar as notícias, ver o que está acontecendo e você conjugar tudo isso e ao mesmo tempo mostrar que você está dando uma solução para evitar isso, foi um desafio tremendo que a gente teve aqui dentro. Então, isso foi, acho que, uma mudança bastante grande aí na forma e no aprendizado de a gente fazer as coisas. Qual foi o cenário dessa pesquisa? Com quantas pessoas vocês conseguiram acessar em cima dessa pesquisa? A gente consegue, como a plataforma online, só para dar um número aqui, a gente tem, por mês, 12 milhões de usuários únicos que entram na nossa plataforma, né? Quando a gente olha a pesquisa, geralmente as pesquisas de eleição, tal, fazem com 1.800, 2.000 pessoas. A gente chegou a fazer pesquisa com 5, 6 mil pessoas, que é 3 vezes mais do que as pesquisas tradicionais. Porque a gente consegue ter um engajamento grande na plataforma online, né? Então, a gente foi colocando com públicos diferentes vários tipos de pesquisa. E essa amostra de 5, 6 mil pessoas, ela dá um bom reflexo do que está acontecendo. Então, a gente conseguiu fazer isso de forma recorrente, até por ser um business digital, né? As pessoas estão online, é mais fácil a gente conseguir fazer esse trabalho investigativo. E olhando um pouco para o futuro, Eduardo, como é que você vê a Web Motors para frente, né? Como é que você vê a Web Motors depois desse processo, desse cenário todo? Que transformações, além dessas que você colocou, significativas, você acha que vocês vão configurar aí para frente? Tá. Bom, sem dúvida a gente falou bastante já, não vou falar aqui das pessoas, da forma de gestão, tudo isso. Eu acho que isso é a principal delas, de forma significativa, isso acho que veio para ficar. E do ponto de vista de negócio, eu acho que a gente vai viver agora uma realidade que o digital, ele passa a ter uma relevância muito maior, né? Você vê a quantidade de gente que nunca tinha comprado pela internet, passou a comprar. Então, eu tenho uma estimativa aqui que pelo menos metade, não tenho pesquisa disso, é uma opinião pessoal, que metade das pessoas que foram, elas vão ficar lá, não é que elas vão querer voltar ao modo tradicional de compra. Então, quando eu olho para o futuro, eu vejo que a gente tem na Web Motors, a gente olha o ciclo de compra de um carro, mas eu vou ter que colocar soluções agora e pensando já que ele gostou da experiência digital, vamos supor isso, né, que ele tenha gostado, está satisfeito, de como é que eu faço todo o ciclo, tudo que está em volta do ecossistema, porque uma coisa é você comprar o carro, outra coisa, ou uma moto, outra coisa são os serviços pós-compra, né? Então você tem um agendamento de revisão, você tem depois a manutenção, você tem vários outros serviços de pós-venda, né? Que é o ciclo até, que geralmente dura 2 anos esse ciclo, até você ter a compra do seu outro carro. Como é que eu, como empresa, coloco e disponibilizo os serviços para eles, para esses clientes, para a gente poder levar eles e com outras opções até o próximo ciclo de compra de carro. Esse eu acho que vai ser o futuro da Web Motors, a gente olhar cada vez mais a transação, o caminho do cliente, até onde ele vai, e eu cuidar do ciclo inteiro dele. A gente cuidava muito do ciclo de ajudar ele a encontrar um carro, ajudar ele a comprar um carro. E agora a gente está pensando já em tudo que eu tenho que desenvolver, como é que eu faço, ajudo ele, né, com todos os serviços, desde serviços básicos até mais complexos, para eu ficar junto dele oferecendo disponibilidade de serviços até a próxima compra do carro. Esse eu acho que vai ser o futuro da Web Motors. Isso aqui falando localmente, né? Aí falando só um pouco do negócio, a gente está entrando numa nova fase agora, que é a expansão internacional, e a partir do mês que vem a gente vai começar a disponibilizar os serviços para outros países, que vai ser também um outro desafio, porque cada país também está reagindo e está com um cenário diferente, né, a tudo isso que a gente falou. Então, o futuro vai passar também da Web Motors de fazer uma internacionalização e a gente poder oferecer o nosso serviço em outros países também.
Você sabe que você falou uma coisa bastante interessante que a gente vivencia muito aqui no nosso segmento, né, de Executive Search. Eu estou há praticamente 17 anos no negócio e existe uma preocupação bastante grande e uma negligência em determinadas situações também, e é onde o cliente e o candidato mais sentem, né, isso latente, que é a experiência deles no recrutamento e seleção, né? Então, eu acho que isso é muito latente, tentar fazer com que o cliente e o candidato tenham a melhor experiência possível no processo de recrutamento e seleção. Você colocou muito bem aí que o teu processo, a experiência do cliente não é mais só aquela de encontrar o carro, de ter condições de comprar com financiamento, o que for, né, para proporcionar isso para ele, mas ela tem que ir de A a Z. São praticamente 2 anos, né, nessa experiência toda em que ela está envolvida com o negócio da Web Motors. Mudou, né? 2 anos de experiência. E a gente também se preocupa bastante com isso, porque de tentar fornecer para o candidato e para o cliente a melhor experiência em Executive Search que ele possa ter, né? E isso é fundamental para que ele, olhando para o cliente, né, ele tenha e queira fazer a recorrência e o candidato se sinta bem, se sinta à vontade em participar não só de um, mas de outros processos de recrutamento e seleção com a gente, né? Algo extremamente latente. Você vê, e o teu processo ele dura agora, olhando, né, como um todo, 2 anos. É bastante coisa. O nosso negócio também tem o pós-candidato recrutado, né? Será que as empresas conseguiram dar para aquele candidato tudo aquilo que elas prometeram no processo de recrutamento e seleção? Se não estão conseguindo, né, nós, né, consultores de Executive Search, o que a gente pode ajudar nesse processo, né, para que as duas partes ali envolvidas, as 3, né, mas falando do cliente e do candidato, consigam se acertar da melhor maneira possível, né? E o candidato vem entregando aquilo que ele também prometeu que ia entregar para a empresa. Então, a gente tem uma responsabilidade bastante grande nesse sentido também, para que a experiência inteira seja a melhor possível. Não, sem dúvida. E ela é extremamente latente, porque ela vai fazer com que o cliente recompre o nosso produto, o nosso serviço, ou não. E o candidato a mesma coisa, né? Que ele também é um ponto muito importante do nosso processo como um todo, né? Mas super, super bacana esse ponto que você colocou. E voltando um pouco... Fernando, posso te interromper? Só adicionar pode. Um negócio importante no que você falou. Você falou um negócio talvez dos mais importantes desse segmento, tá? Porque eu vejo que primeiro que vai continuar um trabalho, principalmente no digital, eu acho que vai continuar o mercado bastante aquecido, né? Porque, sem dúvida nenhuma, eu estou vendo isso, né? Durante o processo todo de pandemia, onde a gente viu toda a questão aí do desemprego sendo algo presente, né? Aconteceu, as empresas reduzindo e, mesmo nesse cenário, o mercado digital ficou aquecido, porque, no fundo, você tem as empresas, obviamente, esquece alguns segmentos, né? Óbvio, tem segmentos específicos que sofreram muito, todas, né? As empresas, mas aí são segmentos inteiros. Mas, de uma forma geral, a gente passou a ter a necessidade de pessoas com esses skills que possam trabalhar dentro do mundo digital, algumas coisas muito específicas, outras não tanto, mas do mundo digital. E você também passou a ter as empresas que estavam tradicionais enxergando que elas não podem, as que não estavam ainda, não podem ficar sem o processo digital, o qual também adicionou empresas e pessoas procurando executivos e profissionais que pudessem auxiliá-los na transformação da empresa para um mundo mais digital. Porque isso passou a ser sobrevivência das empresas. Então, primeiro que eu acho que o mercado vai ter bastante espaço nesse sentido para o segmento que vocês atuam. E segundo, eu acho que o que você está falando com relação a 2XS, eu acho que ele é fundamental. Eu acho que isso é uma diferenciação com demais empresas. Você poder ter essa noção de que um candidato, às vezes, que passou por um processo, mesmo ele não entrando naquele processo, ele vai ter, dependendo da experiência que ele tiver, às vezes é totalmente o diferencial de ele aceitar ou não uma nova proposta e você conseguir fazer esse match, né, entre uma demanda do empregador e a pessoa. E o pós é fundamental. O mundo, né, que nem a gente sempre fala da volta, é antigo isso, mas é verdade, né? Você poder chegar e pós a pessoa entrar e você poder fazer um trabalho até de pesquisa, de satisfação,
de como é que está a pessoa. É um cuidado tão grande, Fernando, de um valor, eu acho que para o ser humano enorme. Porque, no fundo, o que ele vai fazer? Além de ter a recomendação tradicional, que a gente sabe que o cliente recomenda outro e fala de como é que é esse processo e a experiência que ele teve, é um diferencial sem dúvida nenhuma. Não fica só na parte de que, olha, eu preciso... você tem uma demanda de uma empresa, você tem um funcionário que você precisa buscar um talento para poder desenvolver aquela função e ajudar a empresa no propósito que ela está tendo. Mas olha o quão legal se você puder acompanhar isso um pouco depois. No fundo, a empresa vai continuar sendo, sem dúvida, o seu cliente para outras posições e, principalmente, o executivo ou as pessoas que estão sendo recrutadas, elas são fonte depois de indicar e de recomendar. Esse trabalho, e do jeito que você falou, para mim, é um diferencial enorme no segmento que vocês atuam, sem dúvida. Exato, é por aí. Eu acho que, colocando um ponto a mais em cima disso que você está trazendo, que a gente discutiu, eu acho que o grande objetivo de um consultor de Executive Search é se tornar um Trusted Advisor para o cliente, né? Total. É passar toda essa confiança, essa profundidade no tema e ajudar o cliente a chegar na melhor composição daquilo que ele precisa, né? Poxa, às vezes um cliente precisa estruturar uma área, precisa fazer o recrutamento para uma posição que é chave, que ele não conhece, ele não sabe como é uma estrutura, né? Como é que o mercado se porta com aquela estrutura de área, de divisão. E a hora que o consultor ele chega nesse ponto da carreira dele, que ele é um Trusted Advisor, ele vai receber um monte de telefonemas, ou alguns telefonemas também de clientes importantes pedindo para que ele ajude, auxilie nessa estruturação. Eu acho que esse é o grande objetivo do consultor de Executive Search, é chegar nesse nível, né, de um Trusted Advisor, mas ele tem que fazer toda essa trajetória, ele tem que passar por todo esse caminho de criar esses elos de confiança, tanto do lado do candidato quanto do lado do cliente, para um dia esse candidato vai ser cliente dele lá na frente, vai ser um executivo, vai lembrar, pô, eu sei como é que é o tratamento da 2XS, eu sei como é que o Fernando trata os candidatos dele, né, no processo como todo que eu já fui e assim por diante, né? Então, eu acho que todo consultor de Executive Search tinha que se preocupar com isso, porque é o grande coroa a carreira dele, né? Sem dúvida. Nessa experiência do negócio.